Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Se não der, continua sendo Deus. Deus é 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 Muito bom dia, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Mais um domingo que o Senhor nos concede, mais um domingo que temos na presença dEle, que possamos nos alegrar nesse dia, nos alegrar em louvá-lo, nos alegrar em orar, nos alegrar no estudo, na meditação da sua palavra. Você é muito bem-vindo para este momento e que seja realmente um momento alegre, um momento prazeroso, mas especialmente um momento de edificação, um momento em que Deus, pela sua palavra, nos abençoará.
Louvado seja o nosso bom Deus por isso. Você é muito bem-vindo para esse momento. Essa é a nossa escola dominical. A escola dominical da Igreja Presbiteriana de Laranjal Paulista. E você é o meu convidado para termos esse tempinho juntos, tempo de louvor, tempo de oração, tempo de estudo da Palavra de Deus. Vamos orar? Quero convidar você nesse momento a curvar sua cabeça. Quero te convidar nesse momento a juntos fecharmos os nossos olhos e juntos buscarmos ao nosso bom Deus em oração. Feche seus olhos e vamos orar. Eterno e poderoso Deus, nós estamos, ó Pai, na manhã deste dia na Tua presença, Senhor. Reconhecemos, ó Pai, que em tudo e em todas as circunstâncias, o Senhor tem sido um Deus maravilhoso, provedor, o Deus, ó Pai, que nada tem deixado nos faltar, mas pelo contrário, ó Pai, nos dado e nos dado em abundância, ó Pai. Pedimos, ó Pai, que na manhã desse dia, dia do Senhor, ó Pai, nós possamos estar com os nossos corações voltados para Ti, ó Pai. Possamos, ó Pai, estar com a nossa mente voltada para o estudo da Tua palavra. Possamos estar com os nossos ouvidos abertos e sensíveis, ó Pai, para ouvir a Tua palavra, ouvir o Teu ensino, ouvir o Teu Santo Espírito para cada um de nós. Nos abençoe e nos guarda, ó Pai. Fala ao nosso coração como tantas vezes o Senhor já nos tem falado. É isso que nós oramos e é isso que nós agradecemos, rogando a Tua bênção, rogando, ó Pai, a visitação do Teu Espírito Santo sobre cada um de nós, cada irmão, cada irmã, cada família, ó Pai, nesse momento representada, que possamos ser abençoados por Ti. Em nome de Jesus é que nós oramos, é que nós Te agradecemos. Amém e amém. Amém. Louvado seja o nosso bom Deus. O domingo é para nós um dia especial, é o dia do Senhor. O dia em que podemos nos dedicar com maior intensidade, com maior tempo à Sua palavra, com maior intensidade, com maior tempo à meditação, ao louvor, à oração. Domingo é o dia do Senhor. Nós vamos então nesse momento, após orarmos, vamos nesse momento também louvar a Deus. Eu quero convidar você que está nos acompanhando a cantar conosco um hino do Inário Novo Cântico, o hino de número 250. Esse hino é intitulado A Voz de Jesus, o hino do Inário Novo Cântico, de número 250. Vamos juntos louvar a Deus cantando este hino de número 250. Descansar em mim e confiante receber conforto e paz sem fim. Fui a Jesus e lhe entreguei meu triste coração. Abrigo e paz eu nele achei consolação. Ouvi o Salvador dizer: da vida fonte eu sou, as águas vivas vem beber, de graça eu sempre as dou. Fui a Jesus e me prostrei, as águas e bebi. Jamais sede sentirei, estando sempre ali.
do mundo eu sou a luz. Oh, venha a mim, pois qual farol seguiu desde a cruz. Fui a Jesus e nele achei o sol que brilha em mim. E nessa luz eu andarei até da vida ao fim. Amém. Louvado seja o nosso Deus. A voz de Jesus é isso que cantamos nesse instante. E como é bom lembrarmos, né, que o nosso Senhor Jesus diz que Ele é a fonte da água da vida, o pão que nos alimenta, a luz deste mundo. Nós oramos, nós louvamos a Deus e agora nós vamos buscar o Senhor por meio da sua palavra. Ao longo dos últimos domingos, mais precisamente nos últimos 14 domingos, esse entrando é o 15º domingo, nós temos meditado sobre esse tema, superando os obstáculos. A vida, ela é repleta de situações que se tornam obstáculos para nós. O Senhor Jesus nunca prometeu que não teríamos obstáculos na vida. Mas ele disse sim que conosco estaria no meio destes obstáculos. E é isso que nós temos tido a oportunidade de ver ao longo desses domingos. Temos meditado ao longo desses domingos, dentro da palavra de Deus, sobre homens e mulheres que enfrentaram situações difíceis e no meio destas difíceis situações puderam encontrar alento, esperança e especialmente foram usadas pelo Senhor. Falamos sobre a vida de Esdras, sobre a vida de Neemias, sobre a vida do profeta Ageu e algumas semanas começamos a falar sobre a vida de Esther. Então temos visto a história de Esther, a história do livro de Esther. Vimos, por exemplo, como Deus age, até mesmo quando parece invisível a sua mão. Vimos, por exemplo, a respeito do zelo, do cuidado de Deus com o seu povo. E hoje, como nosso tema, gostaria de falar com você que me acompanha, você que está aí conosco, sobre o Deus que reverte o irreversível. Eu vou citar essa frase muito conhecida. Quando tudo parece perdido, Deus aparece no palco da vida. O comentarista do livro de Esther resumiu assim o livro de Esther. Quando tudo parece perdido, então é o momento em que Deus aparece no palco da vida. Tem sido isso que temos aprendido no livro de Esther. Como Deus se faz presente. Como Deus entra na história. O nosso Deus não é alheio à história. Pelo contrário, ele se faz presente em nossa história. Hoje eu quero meditar especialmente sobre os capítulos 5 a 7 de Esther, a terceira parte do nosso estudo no livro de Esther. E se Deus assim permitir, no próximo domingo nós vamos encerrar com os capítulos 8, 9 e 10, essa fantástica história de como Deus age no meio do seu povo. Primeiramente, eu gostaria de começar essa nossa meditação desta manhã utilizando esta frase, ou melhor, esta pergunta. Ao longo da história, quantas vezes nós vemos o improvável acontecer? E eu não estou falando apenas no sentido de milagres. Eu estou falando aquilo que a gente achava que não ia acontecer, de repente vem e acontece. A Agatha Christie, num dos seus livros, ela diz que a nossa vida pode ser comparado a um belo drama policial. E ela era uma escritora de romances policiais, né? Pois é permeada de idas e vindas,
nas quais o improvável vem acontecer. Eu acredito que a nossa vida ela é cheia de improváveis que acontecem, idas e vindas. Muitas vezes você está acompanhando uma história, um filme, você acredita que vai acontecer aquilo e de repente muda tudo. Você está acompanhando um jogo de futebol, acredita que o time A vai vencer e de repente o time B vem, vira e acaba tendo uma atuação espetacular. A história presente no livro de Esther revela Deus agindo quando aparentemente nada mais poderia ser feito. Quando acreditava-se que Deus não agiria, ali Deus se fez presente. O livro de Esther, portanto, é uma história do agir de Deus, revertendo aquilo que ninguém mais poderia reverter. Porque Deus não perde o controle da história, Ele é o Senhor da história. E quando falamos que Deus é o Senhor da história, nós não falamos no sentido figurado apenas, mas de uma forma real. Deus é o Senhor da história. Ele leva a história para a sua própria glória, para os seus propósitos. Ao longo das últimas semanas do livro de Esther, nós pudemos meditar nos 4 primeiros capítulos. Falamos sobre o quinteto que envolve a trama de Esther: Assuero, Vasti, Mordecai, Amã e a personagem central da história, que é a rainha Hadassa, chamada no livro de Esther. Vimos ainda um pouco das tramas que envolvem o conflito desse livro. Amã, um descendente, um agagita, descendente de Agag, rei dos amalequitas, que sempre tentou se levantar contra o povo de Deus. Vimos ainda Assuero, movida pelo seu orgulho, pela sua vaidade. E vimos especialmente no último domingo como Esther foi levada pelo seu tio a olhar a história pela ótica de Deus. Esther foi levada pelo seu tio a pensar na mão invisível de Deus guiando a história. Amã consegue, junto a Assuero, um decreto que permitiria aniquilar o povo judeu. Não apenas isso, mas aqueles que assim o fizessem seriam recompensados por isso. E o próprio rei poderia se enriquecer com tudo isso, e esse decreto se espalha por todo o Império Persa. E é nesse contexto que Mordecai abre os olhos de Esther. Esther diz: mas o que eu posso fazer? O rei não me chama. E Mordecai diz para ela: Esther, é para isso que Deus te colocou aí. E se você não agir, Deus vai levantar outra pessoa para agir, porque Ele é o Senhor da história. Esther titubeou no primeiro momento, mas depois ela diz: ok, eu entendo que isso é fato. Orem por mim, jejuem. Por 3 dias, orem e jejuem por mim, e eu vou falar com o rei, e que Deus me dê da sua misericórdia. Mas ainda assim, se eu perecer, pereci. Essa é a convicção com a qual Esther vai até a presença do rei. A certeza de que Deus é o Senhor da história. Hoje a gente vai começar então falando dessa entrada de Esther na presença do rei e como Deus vai começar a reverter o irreversível. No próximo domingo nós vamos continuar mostrando ainda como Deus reverte o irreversível de maneira especial, e tudo para o seu louvor, para a sua honra e para a sua glória. Nosso texto base, portanto, é o capítulo 5, 6 e 7 do livro de Esther. Começando o capítulo 5, nós vemos que há um convite acontecendo nesse capítulo, um convite muito bem pensado. Movido pelas palavras de Mordecai, Esther então entende que há um propósito de Deus em todas as coisas. E então ela entra na presença do rei e de forma miraculosa ela vai ser recebida pelo rei. Se o rei não abaixasse o cetro, permitindo a presença de Esther, Esther seria morta. Mas não foi isso que aconteceu, o rei autorizou a sua presença. Esther 5, 1 e 2 diz assim: ao terceiro dia,
Esther se aprontou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte da residência do rei. O rei estava sentado no seu trono real, fronteiro à porta da residência. Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, alcançou ela favor perante ele. Estendeu o rei para Esther o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se chegou e tocou na ponta do cetro. Era, talvez, digamos, comum, muitas vezes, os reis não permitirem a entrada de pessoas. E se eles não permitissem a entrada de alguém que foi sem eles chamar, essa pessoa seria, no mínimo, presa e possivelmente morto. Esther arriscou a sua vida, mas a providência de Deus já estava escrita naquela circunstância. Assuero recebeu Esther. E é interessante que a continuação do texto, nós vamos ver daqui a pouquinho, Assuero vai demonstrar uma afeição por Esther. E, movido por essa certeza, ela vai convidar tanto Assuero como Amã para um banquete. E nesse jantar, ela os convida para um novo banquete no dia seguinte. E nesse segundo banquete, ela vai apresentar o seu pleito. Versículo 3 e 4 diz assim do capítulo 5. Então lhe disse o rei: que é o que tens, rainha Esther? Ou qual a sua petição? Olhe a afeição que ele tinha com ela. Até metade do reino se te dará. Respondeu Esther: se bem te parecer, vem o rei e Amã hoje ao banquete que eu preparei ao rei. Em outras palavras, eu quero falar, mas eu quero falar hoje à noite. E assim ela se dirige ao rei. E no meio desse jantar, versículo 6, vai dizer o seguinte: disse o rei a Esther no banquete do vinho: qual é a sua petição? E se te dará. Que desejas? Cumprir-se-á, ainda que seja a metade do reino. Veja, as mesmas palavras que o rei disse a Esther durante o dia, ele diz agora durante a noite. Então respondeu Esther e disse: minha petição e desejo são o seguinte: se achei favor perante o rei, e se bem parecer ao rei, conceder-me a petição e cumprir o meu desejo, veio o rei com Amã ao banquete que lhes hei de preparar amanhã, e então farei segundo o rei me concede. Então falarei o que desejo ao rei. Nós não conseguimos compreender exatamente o que está acontecendo com Esther. Talvez nós pensemos assim: será que Esther teve medo? Será que Esther estava incerta? Na verdade, não. Porque algo muito especial vai acontecer nesse dia. Ou melhor, no dia seguinte, no dia em que vai acontecer o segundo banquete. E é algo que vai dar sentido a essa história. É algo que vai tocar essa história de uma maneira especial, a fim de que Mordecai possa alcançar o seu papel, Esther possa ter o seu papel. Na verdade, não foi Esther que titubeou, que teve medo, foi Deus que assim escreveu essa história. É maravilhoso nós vemos como esse convite de Esther acaba levando em conta todo o agir de Deus. Deus utiliza essa história para expressar a sua boa vontade e para salvar o seu povo. Mas algo muito interessante no meio desse convite de Esther, que nós podemos falar, é a vaidade de Amã. Nós já vimos em outro momento que Amã era um homem muito vaidoso e orgulhoso. E é interessante que o fato dele ter sido convidado pela rainha para esse banquete, ele não percebeu. Mas ele foi atraído pela sua vaidade, ele foi fisgado pelo seu orgulho pessoal e pela sua vaidade. Esther 5:9, olha só o que vai dizer. Então saiu Amã naquele dia do primeiro banquete, alegre e de bom ânimo. Versículo 11. Amã foi para casa e mandou vir os seus amigos e Azeres, sua mulher. Contou-lhes Amã a glória das suas riquezas e a multidão dos seus filhos.
e tudo em que o rei o tinha engrandecido, e como o tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. Disse mais Amã: a própria rainha Ester a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim. Que orgulho, né? Que alegria dele em dizer isso. A vaidade estava tomando conta do coração de Amã. E também para amanhã estou convidado por ela, juntamente com o rei. Amã foi tomado pela vaidade e pelo orgulho pessoal. Amã começou a se ver como grandioso. Ele começou a se ver como Agag, o rei dos amalequitas, havia se visto, como aquele que pode dar fim a um povo. Na verdade, Amã não sabia, mas o seu orgulho o estava derrubando. O orgulho ao falar com a sua esposa, com seus amigos, ao ouvir conselhos ímpios, tudo isso o levou à sua queda. Sem saber, o orgulho e a vaidade de Amã foram seus piores conselheiros. E é interessante que no seu orgulho, Amã ele vai ser ainda cegado pelo ódio. O ódio aos judeus, o ódio a Mordecai. Tudo isso vai cegar Amã. Ester 5, 13 a 14. E na verdade é interessante aqui o versículo 10, porque tudo isso acontece após o versículo 10. O versículo 10 diz que Mordecai não se curvou para Amã e aquilo mexeu com Amã, mexeu com o brilho de Amã. Amã ficou incomodado com aquela situação e disse: como? Como ele não se curva perante mim? Amã ficou incomodado com a atitude de Mordecai. E Amã vai dizer isso à sua família e aos seus amigos quando ele diz no versículo 13: porém tudo isso, quer dizer, todo o engrandecimento, todo o reconhecimento de Ester, tudo isso não me satisfaz, enquanto vir o judeu Mordecai assentado à porta do rei. Então lhe disse Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos: faça uma forca de 50 côvados de altura, mais ou menos 23 metros. Veja como era alta. E pela manhã, diz ao rei que nela enforquem Mordecai. Então, entra alegre com o rei ao banquete. A sugestão foi bem aceita por Amã. Olha como a vaidade e o orgulho foram péssimos conselheiros, que mandou imediatamente levantar aquela forca. Mal sabia que aquela forca não seria para Mordecai, mas levaria à sua própria ruína. A vaidade e o orgulho foram os seus piores conselheiros. Amã foi fisgado pelo orgulho. Ester, imbuída da sabedoria que veio do Senhor, conseguiu compreender em Amã o orgulho e a vaidade, e utilizando desse orgulho e vaidade, fisgou para que o seu orgulho e sua vaidade fosse a sua própria queda. Mas também o orgulho e a vaidade de Assuero, porque foi através desse orgulho e dessa vaidade que Assuero também voltou-se para Ester. Mas no meio de tudo isso, em histórias de orgulho e de vaidade, eu quero falar muito mais sobre a providência de Deus, porque é ela que nós vemos entrar em ação. E aí eu começo com uma pergunta: será que a providência divina entrou, tem um errinho aí, né? Entrou em ação, ou seria tudo aquilo que vai acontecer agora um mero acaso? Eu vou contar rapidamente a história, depois a gente vai ler o texto bíblico. Assuero perdeu o sono naquela noite. E entre tantas coisas que ele poderia fazer, ele pediu para ler. E entre tantos livros que existiam no castelo persa, ele pediu para trazerem a ele o livro das histórias do reino. E entre todas as histórias que existiam nesse livro, ele se deparou com a história de uma conspiração que haviam feito contra ele. E ele se lembrou de Mordecai, aquele que denunciou essa conspiração. E apesar de ímpio, a pergunta de Assuero foi: o que fizeram para honrar Mordecai? Coincidência? Acaso? Ou a providência de Deus? Eu não tenho dúvida que é a providência de Deus. A providência divina entrou em ação.
e agora mudou a história de Assuero, mudou a história do povo judeu. Mordecai, o homem que seria morto pela forca de Amã, agora será honrado pelo seu opositor. Capítulo 6, versículo 1 a 3 diz assim: E naquela noite o rei não pôde dormir. Então mandou trazer o livro dos feitos memoráveis, e nele se leu diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado a Bigtã e a Teres, capítulo 2 do livro de Esther. Os dois eunucos do rei, guardas da porta que tinham procurado matar o rei Assuero. Então disse o rei: Que honras e distinções se deram a Mordecai por isso? Nada lhe foi conferido, responderam os servos do rei que o serviam. Coincidência? Acaso? Justo aquela noite ele perde o sono. A noite que antecedeu o momento em que Amã pediria a morte de Mordecai. Justo naquele momento de sono, ele pediu para ler. Sem sono, ele pediu para ler. Justo entre os livros, ele escolheu o livro dos feitos memoráveis, a história do reino. E ele leu justamente a história que envolvia Mordecai. Quantas coincidências, né? É absurdo pensarmos em coincidências. É claro que é Deus entrando em ação. E aí, então, a história vai virar em favor de Mordecai. Esther 6, 4 a 11 vai nos dizer assim: Perguntou o rei, no outro dia pela manhã, quem está no pátio? Ora, Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei, para dizer ao rei que se enforcasse a Mordecai, na forca que ele, Amã, lhe tinha preparado. Os servos do rei lhe disseram: Amã está no pátio. Disse o rei que entrasse, e entrou Amã. O rei lhe disse: Que se fará o homem a quem o rei deseja honrar? Amã, tomado pela vaidade, pelo orgulho, disse consigo mesmo, talvez pensando que o rei honraria ele mesmo, né? De quem se agradaria o rei, mais do que de mim para honrá-lo? Continuando. E respondeu ao rei: Quanto ao homem, a quem agrada ao rei honrá-lo, tragam-se as vestes reais que o rei costuma usar, e o cavalo em que o rei costuma andar montado, e tenha na cabeça a coroa real. Entreguem-se-lhe as vestes e o cavalo às mãos dos mais nobres príncipes do rei, e vistam delas aquele a quem o rei deseja honrar. Levem-no a cavalo pela praça da cidade, e diante dele apregoem. Assim se faz o homem ao homem a quem o rei deseja honrar. Amã estava preparando, ele acreditava que era o cortejo de honra dele. Amã estava preparando, acreditava, o cortejo da sua própria glória. Mal sabia o que iria acontecer. Então disse o rei a Amã: Apressa-te, você mesmo, Amã, toma o cavalo, as vestes e o cavalo, como disseste, e faze assim, não para contigo mesmo, mas para com o judeu Mordecai, que está sentado à porta do rei, e não omita coisa nenhuma de tudo quanto disseste. Eu imagino que Amã deve ter saído daquele local com uma grande dor de cabeça, dizendo: eu vou ter que honrar esse homem, eu vou ter que fazer tudo que o rei mandou, porque fui eu mesmo que preparei isso. Amã deve ter colocado as vestes, o cavalo, vestiu Mordecai, mas com uma ira, com uma raiva no coração, dizendo: o que eu fiz para merecer isso? Continuando o texto, Amã tomou as vestes e o cavalo, vestiu a Mordecai e o levou a cavalo pela praça da cidade e apregoou diante dele. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Mordecai, o homem que seria morto, agora é honrado pelo seu opositor, Amã. Amã entrou para pedir a cabeça de Mordecai, mas teve que honrar aquele homem. A providência divina entrou em ação. Mordecai seria morto. Na noite que antecede a sua morte, o rei perde o sono. O rei vai ler um livro. O rei lê a história de Mordecai. E mesmo ímpio, ele diz: o que fizeram para esse homem? Precisamos honrá-lo.
E Amã aparece no pátio para pedir a cabeça de Mordecai. E o rei faz uma pergunta para ele: o que eu vou fazer com o homem a quem eu quero honrar? E Amã então prepara, pensando o seu desfile, e acaba preparando o desfile de Mordecai. Deus reverte o irreversível. Agora a pulguinha começou a incomodar Amã. Quando Deus age, não sobram dúvidas. É interessante que até o ímpio Amã e aqueles que estavam ao seu redor perceberam que algo estava acontecendo. Eles perceberam que algo estava mudando e eles não conseguiam entender. Afinal de contas, por que o rei fez isso com Mordecai? Por que nesse momento? Talvez eles começaram a pensar: que coincidência mais triste é essa? Amã corre para sua casa, chama os seus amigos, a sua esposa e conta tudo isso. Esther 6, 12 e 13 diz assim: depois disso, Mordecai voltou para a porta do rei, porém Amã se retirou correndo para casa, angustiado e de cabeça coberta. Contou a Amã, a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo quanto tinha sucedido. Então os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mordecai, perante o qual já começaste a cair, é da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele. Antes, certamente, cairás diante dele. Aquelas palavras devem ter doído no ouvido de Amã. Aquilo que ele estava imaginando, talvez ele correu na casa dele com aquela expectativa, talvez eles falem que é coisa da minha cabeça, talvez eles falem que é impressão minha. Os seus amigos, sua esposa disse: a casa caiu. Ou naquela expressão popular, o gato subiu no telhado, não temos o que fazer. Se ele é judeu e parece que é Amã, não temos mais o que fazer. Não é ele que vai cair, é você que vai cair diante dele. E assim, Deus agiu tanto dando sabedoria a Esther durante o segundo banquete, como também inflamando a ira do rei Assuero. Vamos ler o capítulo 7, versículo 2 a 6, primeiramente, que diz assim: no segundo dia, e é interessante que quando Amã acaba de contar isso para sua esposa, os eunucos do rei chegam na casa de Amã e dizem: Amã, o jantar, o banquete da rainha. E ele vai correndo então para o banquete da rainha, pensando que lá ele conseguiria talvez mudar um pouco essa história, alcançar algo que ele não tinha percebido ainda, mas lá estava tudo preparado para ele. No segundo dia, diz o texto bíblico, durante o banquete do vinho, disse o rei a Esther: qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará que desejas. Pela terceira vez ele diz: cumprir-se-á, ainda que seja metade do reino. Então respondeu a rainha Esther e disse: se perante ti, ó rei, achei favor, e se bem parecer ao rei, desse-me por minha petição a minha vida, e pelo meu desejo a vida do meu povo. Que coisa mais estranha ela estava falando. Ela chega ao rei e diz: rei, eu sou a rainha, mas eu quero viver, eu não quero morrer. Eu imagino que aquilo começou a mexer com Assuero como... O que ela está dizendo? Versículos... Ainda na continuação do capítulo 7, versículo 2 a 6. Porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Se ainda como servos e como servas nos tivessem vendido, calar-me-ia, porque o inimigo não merece que eu moleste o rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther: que é esse? E onde está esse cujo coração instigou a fazer assim? Assuero ainda não estava entendendo a totalidade da história. Mas Assuero, ele mostra toda a sua indignação e diz: como assim matarão a minha esposa? Como assim matarão a Esther? Esther já havia dito ao rei: nós seremos mortos. Nós somos vendidos, seremos destruídos, nos matarão, nos aniquilarão de uma vez só. E aí a continuação do texto diz: respondeu Esther:
o adversário inimigo, este mal, Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. Não tinham mais dúvidas agora. O rei sabia que Ester era judia. O rei sabia que Ester falava do decreto que ele autorizou e que foi lavrado por Amã. O rei sabia agora a verdadeira identidade étnica de Ester. Ester arriscou-se, dizendo: eu sou judia, e como judia eu serei morta. A ira de Amã se acendeu. Versículos 7 a 10 vai dizer assim: o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. Amã, porém, ficou para rogar por sua vida a Ester, e sabia que a morte o alcançaria, pois viu que o mal contra ele já estava determinado pelo rei. Tornando o rei do jardim do palácio à casa do banquete do vinho, Amã tinha caído sobre o divã em que se achava Ester, e ainda aconteceu isso. Amã, talvez rogando pela sua vida, ainda tropeça e cai sobre Ester. Então disse o rei: acaso teria ele querido forçar a rainha perante mim na minha casa? Em outras palavras, ele quis possuir a minha esposa? Que homem sem honra não apenas quer matá-la, mas agora quer possuir na minha casa? Tendo o rei dito essas palavras, os guardas que ali estavam cobriram o rosto de Amã. Então disse Harbona, um dos eunucos que serviam o rei: eis que existe junto à casa de Amã a forca de 50 côvados de altura que ele preparou para Mordecai, aquele a quem o rei quis honrar, aquele que falou em defesa do rei. Então disse o rei: enforcai-o nela. Enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. Deus agiu. Deus agiu dando sabedoria a Ester. Deus agiu por meio da ira de Assuero. Deus usou o mal e transformou em bem a forca que Mordecai havia preparado para a morte de... A forca que Amã havia preparado para a morte de Mordecai, agora foi utilizado para a sua própria morte. Aquilo que a sua esposa, aquilo que os seus amigos ímpios falaram, tem algo estranho, Amã, acontecendo. Ele percebeu. E agora não havia mais o que ele poderia fazer. Porque Deus reverteu o irreversível. Ester não podia fazer tudo, mas ela podia fazer alguma coisa. E ela fez. Confiando em Deus, ela arriscou a sua vida para servir ao Senhor e servir o povo de Deus. E Deus agiu. Deus agiu com a insônia de Assuero, dirigindo seus pensamentos durante a noite, como também com a sua ira contra o ímpio Amã. Em síntese, Deus altera quadros irreversíveis. Confiada em Deus, Ester serviu ao Senhor arriscando a sua vida. Confiada em Deus, Ester serviu ao Senhor e serviu ao seu povo. Eu e você somos chamados também a, como Ester, servir a Deus e servir a igreja, o povo escolhido de Deus. Sabendo que nós não podemos fazer tudo, mas alguma coisa a gente pode fazer. Faça o que você pode. Você não pode converter corações, mas você pode pregar a palavra. Você pode não conseguir sustentar missionários financeiramente, mas você pode orar por eles. Você pode não conseguir levantar recursos para uma grande obra, mas a sua fidelidade nos dízimos e nas ofertas pode ser usada por Deus para angariar fundos com tantos outros, para sustentar a sua obra. Deus age através de servos pequenos como Ester, como Mordecai, como eu e como você. Confiados em Deus, sirvamos a Deus. Confiados em Deus, sirvamos ao seu povo, à sua igreja. E Deus vai agir. Deus vai agir tirando o sono dos ímpios como Assuero. Deus vai agir dirigindo os seus pensamentos. Deus vai agir por meio da ira das autoridades. Deus vai agir preparando os começos, os meios e os fins.
Deus vai agir por toda a história. Deus altera os quadros considerados irreversíveis. Deus reverte o irreversível. Quando tudo parece perdido, Deus, o nosso Deus, aparece no palco da vida. Louvado seja o nosso Senhor. Meu irmão, minha irmã, é isso que nós aprendemos no livro de Esther. Nós aprendemos sobre um Deus que age na história, porque Ele é o Senhor da história. Vimos isso desde o início, quando a jovem Radassa foi tirada da sua casa e levada para ser escolhida com outras mulheres, para fazer parte de uma seleção, para escolherem a nova rainha. Lá ela foi escolhida. Lá ela percebe pelas palavras do seu tio que ela tinha ali uma missão. E lá ela serve ao Senhor e Deus faz o impossível acontecer. Como essa história vai acabar? Ainda vamos assistir esse último capítulo no próximo domingo. E eu te convido a estar comigo no domingo que vem para encerrarmos a história de Esther. Na verdade, é a história do Deus que age por meio de Esther, por meio de Mordecai, por meio dos Josés, dos Franciscos, das Marias, das Joanas, de homens e mulheres, como eu e você, como Esther e Mordecai, homens e mulheres que servem ao Senhor. Essa é a maravilhosa história do reino de Deus, a maravilhosa história do povo do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Vamos orar então nesse momento agradecendo a Deus, porque eu e você podemos ser como Esther, usados pelo Senhor. Curve sua cabeça e vamos nesse momento orar. Vamos nesse momento conversar com o Senhor. Eterno e poderoso Deus, nós te louvamos, ó Pai, nesta manhã, pela vida de servos teus no passado, como Esther, como Mordecai, homens e mulheres que foram usados pelo Senhor, usados para a tua honra, para a tua glória, usados, ó Pai, para o Senhor cumprir os teus propósitos soberanos na história. Te louvamos, ó Pai, e te agradecemos por homens e mulheres como eles. Mas também, ó Pai, nos colocamos à tua disposição, ao teu dispor, para te servir, ó Pai, te servir a tua igreja, servir o teu povo, ó Pai. Faz-nos, ó Pai, instrumentos valiosos e valorosos para a honra e para a glória do Senhor. Nos abençoa, ó Pai, com a tua palavra, nos desperta para o teu serviço e nos faz, ó Pai, servos e servas do Senhor. Nos desperta, ó Pai, para a tua obra e assim possamos te servir verdadeiramente, ó Pai. Abençoa, Senhor, cada irmão, cada irmã, cada família, ó Pai, que acompanha esta mensagem e que possamos, pela tua palavra, ser desafiados a servir-te como tu queres. Te agradecemos, ó Pai, por tudo. Te louvamos pelo teu grande amor sobre cada um de nós. E assim nós oramos, rogando a tua bênção, teu amor e o teu cuidado sobre cada um de nós, hoje e sempre. Amém e amém. Louvado seja o nosso Senhor. Meu irmão, minha irmã, quero fazer um convite para você, você que é de Laranjal Paulista ou das redondezas. Hoje, pelo segundo domingo, estaremos com as nossas atividades noturnas presenciais. Então, hoje, dia 30/8, às 18h30, você é meu convidado para estarmos juntos cultuando ao Senhor. As instruções para o culto presencial são as mesmas do último domingo, mas eu enfatizo aqui o protocolo de segurança e de proteção, que inclui o uso obrigatório de máscara facial, a aferição da temperatura corporal na entrada do templo, a necessidade da higienização das mãos com álcool em gel e também evitar abraços, apertos de mão, manter o distanciamento social e também limitaremos o número de pessoas conforme a legislação municipal e também pedimos que aqueles que estão com quaisquer sintomas gripais ou estiveram com quaisquer sintomas gripais nos últimos dias
se abstenham nesse momento e possam acompanhar o culto de maneira online. Meu irmão, minha irmã, você é meu convidado. No último domingo já tivemos esse momento, foi muito especial, foi maravilhoso. Deus nos abençoou e certamente assim será nesse domingo. Que Deus assim nos abençoe, que assim o Senhor, a cada dia, a cada momento, nos abençoe, nos guarde em sua palavra. Caso você não possa estar presente, você pode acompanhar o nosso culto por meio da nossa fanpage no Facebook, facebook.com/ipb.Laranjal Paulista. Você é o nosso convidado, seja presencialmente, seja remotamente, você é o convidado para estar conosco, louvando, adorando e nos consagrando ao Senhor. Desejo assim, meu irmão, que você tenha um ótimo domingo, um domingo abençoado, um domingo certamente repleto da boa mão de Deus, da sua presença na sua história. E assim, louvemos ao Senhor. Que Deus te abençoe. E até o nosso próximo encontro, se Deus assim permitir. Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem dúvida, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Continua sendo bom.